Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou: A que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam: A febre desapareceu ontem, pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono Valdir, querido povo de Deus, os peregrinos que estão aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, as pessoas que estão em casa, filhos e filhas do Pai das Misericórdias. Nós estamos neste tempo quaresmal, tempo de oração, de mais intimidade com Deus, tempo de colhermos de Deus também a direção que Ele tem para nós, os passos que precisamos dar. E que cada vez mais, é claro, nesse tempo quaresmal, nesse tempo da graça que o Senhor nos dá, nós possamos crescer e amadurecer na nossa caminhada. Nós encontramos na profecia de Isaías o contexto em que o povo de Deus estava saindo do exílio, estava reconstruindo a sua fé, estava reconstruindo o templo. Eles estavam animados? Nem tanto. Por isso que o profeta, em intimidade com Deus, em sintonia com Deus, transmitiu a alegria ao seu povo. Quantas vezes nós escutamos aqui na profecia falar a respeito de alegria, sobre exultação, em vários momentos. O Senhor vai falar isso ao povo de Deus. Ele promete, o Senhor promete, um novo céu e uma nova terra. Eles estavam a caminho, estavam para reconstruir, estavam para novamente retomar a fé. Com certeza, esta palavra, esta mensagem, alegrou o coração do povo de Deus. Retornava do exílio, e ali eles reconstruíam então a cidade e reconstruíam a fé. Alegria, porque não haveria mais morte. Alegria porque os recém-nascidos, vamos dizer assim, iriam vingar, iriam viver. E também as pessoas chegariam a uma idade avançada, os anciãos. Era a promessa que Nosso Senhor havia feito ao povo de Deus, mas aqui nós temos também, meus irmãos, a promessa que o Senhor
faz a cada um de nós. Esse novo céu e essa nova terra se concretiza mesmo em nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem dá o novo céu, é Ele quem dá a nova terra. E se aqui o Senhor já havia prometido que as crianças iriam viver, os anciãos iriam viver até uma boa idade, iriam colher frutos da terra, a promessa aqui diz ainda da eternidade, diz ainda do céu. Por isso que nós escutamos também no Evangelho esta profecia que se concretizou. O Senhor que foi ao encontro dos mais necessitados, dos pobres, o Senhor que anunciava a boa nova, a palavra, que curava os corações. E diz a palavra hoje para nós que o Senhor partiu da Samaria, foi para a Galileia, havia anunciado que um profeta não era benquisto, mas ele não parou nos impedimentos, nos empecilhos, continuou a sua caminhada. Ao chegar na Galileia, foi bem recebido, porque tinham ouvido dos sinais, dos milagres que ele havia realizado, diferente de um outro momento. Ele voltou a Caná da Galileia, e aqui o evangelista traz esse detalhe interessante. Ele cita o milagre que Nosso Senhor havia realizado, o primeiro sinal. Realizou o milagre das bodas de Caná, transformando a água em vinho. Ou seja, para fazer memória, nem precisava citar aqui, mas para fazer memória dos feitos do Senhor. Na nossa caminhada de fé, meus irmãos, nós sempre precisamos fazer isso, porque nós nos deparamos com situações complicadas, difíceis, e precisamos lembrar, mas o Senhor, Ele já realizou sinais. O Senhor esteve e o Senhor está comigo, o Senhor está conosco. Por isso, meus irmãos, sempre façamos memória. Exultemos de alegria, porque o Senhor esteve e porque o Senhor está conosco. E o Senhor foi para Cafarnaum, e ali esse funcionário do rei foi pedir a Jesus pelo seu filho. Mais uma vez nós encontramos aqui alguém que não tinha a fé judaica, a fé no único Deus, mas que era pagão, mas que foi ao encontro de nosso Senhor, que foi buscá-lo. Por isso nós que nos sentimos pecadores, falhos, que nos sentimos muitas vezes excluídos, sim, nós precisamos ir até o Senhor. Não deixe de ir até o Senhor, não deixe de dirigir a sua prece ao Senhor, porque você se sente um pecador, porque você se sente a pior pessoa do mundo. Olha só o time que Nosso Senhor escolheu. Ele escolheu os melhores? Não. E cada um, né, com a sua peculiaridade. E o Senhor os capacitou para a sua obra. E o Senhor veio, de fato, para os pecadores. Nós já ouvimos isso, não foi? Não é mesmo? O Senhor veio para os pecadores. Veio para aqueles que precisam de saúde. É claro que a princípio aqui o Senhor também ele quis testar a fé daquele homem, dizendo, se vocês não verem milagres, vocês não acreditarão. Mas aquele homem insistiu. E meus irmãos, nós precisamos insistir também na nossa caminhada, insistir com Deus, insistir no nosso pedido, mas também insistir em viver a palavra, insistir em viver o Evangelho, porque também o milagre vem com a nossa insistência da vivência na santidade. Aquele homem insistiu e Nosso Senhor então disse a ele, pode ir, que o seu filho está curado. E um dos detalhes bonitos deste Evangelho é que diz que ele acreditou na palavra do Senhor e foi. Meus irmãos, precisamos ter fé em Nosso Senhor e caminhar. Precisamos ter fé em Nosso Senhor
e obedecê-lo. Não basta dizer que tem fé, é preciso obedecer a nosso Senhor Jesus Cristo. Ter fé, muita gente diz que tem fé, não é? Mas fé em quem? Fé em Deus? Fé no único Deus? Fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Aí sim. Porque dizer que tem fé, muita gente diz que tem fé. Mas será que aquela pessoa aderiu à fé? Porque no desenrolar do Evangelho nós vamos escutar isso. E aliás, outro detalhe interessante, o homem acreditou na palavra de Jesus, foi embora, no caminho, enquanto descia, ou seja, aquele homem precisou subir para estar com Jesus, subir para fazer o pedido, subir para estar com Deus. Meus irmãos, nós precisamos subir também para nos dirigir a nosso Senhor. Não dá para ficar em terreno aqui não, na superfície. Para estar com Deus e para alcançar as graças de Deus, é preciso subir. Ele subiu para estar com Jesus, ele subiu para fazer a sua prece. Nosso Senhor disse que ele poderia ir, e enquanto ele descia, e a nossa caminhada é assim também, de descida. Assim como nosso Senhor desceu, se humilhou e veio estar conosco para nos exaltar, na nossa caminhada nós também precisamos descer. Descer, o descer da fé. Eu não estou vendo nada, mas eu acredito na palavra do Senhor. Eu vou descer para constatar. Eu creio que o meu filho está curado. Ele desceu. Desça também. Essa descida que significa se humilhar. Essa descida que significa a humildade. Aquele homem desceu e constatou que o seu filho estava curado. Alguns dos empregados estavam ali, ele perguntou, mas a que hora aconteceu isso? E ele constatou que tinha sido aquela hora que Jesus tinha dito que ele estava curado. Aquele homem acreditou, desceu, se humilhou e constatou que o seu filho estava curado. E não somente ele aderiu a nosso Senhor, a fé, como toda a sua família. Não basta dizer que tem fé, e vai continuar aqui o Evangelho, ele também abraçou a fé. Volto a dizer, muita gente diz que tem fé, mas será que aderiu à fé? Quantos artistas, quantos famosos dizem que tem fé, não é? Talvez nós também, né? Vamos nos incluir, né? Quantos de nós dizemos que temos fé? Mas nós aderimos à fé? Nós abraçamos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo? E o que é abraçar a fé, senão uma adesão do homem a Deus, nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. Ao mesmo tempo, inseparavelmente, é o assentimento livre a toda a verdade revelada por Deus. O que é a fé? Só dizer que crê em Deus? Não, crê também em toda a verdade que foi revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem que acreditam, mas não aderem à verdade revelada? Ficam apenas com as coisas boas da fé. A paz, o amor, o perdão, mas não querem conversão. Paz e amor no coração, mas também conversão, mudança de vida, aderir a toda a verdade revelada, não a verdade parcial, a verdade revelada toda. A fé cristã difere da fé numa pessoa humana. Tem gente que coloca a fé na pessoa, né? Mas é diferente, nos ensina o Catecismo. É justo e bom confiar totalmente em Deus e crer absolutamente no que Ele diz. Seria vão e falso ter semelhante fé numa criatura. Claro que você vai acreditar no seu marido, na sua esposa, mas ele não vai pecar, ele não vai errar? Claro que ele vai errar.
não é? Pode botar fé nele, mas bota mais fé ainda em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa fé difere, é claro, entre uma pessoa e, é claro, a Deus. Quando aderimos a Deus, quando abraçamos a nossa fé em nosso Senhor, significa acolhê-lo, acolher os seus ensinamentos, acolher a sua doutrina, viver dele e viver para ele, para nosso Senhor Jesus Cristo. Viver dele e viver para ele. E acolher Jesus, meus irmãos, já é o sinal da profecia, já é o cumprimento da profecia de um novo céu e de uma nova terra. Quando aderimos a nosso Senhor Jesus Cristo, o novo céu e a nova terra já começa a acontecer em cada um de nós. Já somos pessoas novas. Enfim, a nossa fé no Senhor não deve ser colocada apenas em alguns momentos. Coloco fé no Senhor em alguns momentos, não, a vida toda. Aquele homem acreditou na palavra e depois abraçou a fé, aderiu à fé. Quantos de nós fomos despertados na fé e depois entendemos que precisamos, havíamos entendido que precisávamos abraçar a fé? É ou não é verdade? Fomos despertados, mas depois a gente precisou abraçar. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com este homem. Abraçar a fé não somente naquela circunstância, mas em todos os dias da nossa vida, nós precisamos abraçar a nossa fé. Aderir a nosso Senhor de todo o nosso coração. Dizer que tem fé, mas também abraçar a fé, acolher a fé e viver a verdade revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos esse exame de consciência neste dia, nesta semana. Eu digo que tenho fé e abraço de fato a fé? Eu digo que tenho fé e abracei a fé deixando os pecados? Do meu encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo até hoje, eu cresci, eu amadureci? Eu rompi de fato com o pecado? Nós rompemos de fato com o pecado? Meus irmãos, mais uma vez, professemos a nossa fé em nosso Senhor, digamos com a nossa boca, digamos com a nossa vida, eu creio, Senhor. Vamos abraçar e abraçar toda a verdade que foi revelada em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é apresentada pela igreja. Toda a verdade revelada já está presente na igreja. Já está presente na Sagrada Escritura, já está presente na tradição da igreja. Já basta para que nós sejamos santos. Termino com uma pequena oração de São José Maria Escrivá, dirigida a Nossa Senhora. Minha mãe, que o teu amor me ate à cruz, me amarre à cruz de teu Filho, que não me falte a fé. Não nos falte a fé, nem a valentia, a coragem de viver a fé, de viver a palavra, nem a audácia de cumprir a vontade do nosso Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.